Muito bem. Dentro desses elementos vistos, né, vamos ver agora, não apenas no aspecto teórico, mas vamos ver como é que a lei se comporta nisso rapidamente. Vamos dar aqui uma examinada nos dispositivos legais. Lá no artigo 554 do Código de Processo Civil, diz assim: a propositura de uma ação processual em vez de outra não obsta, não impede a que o juiz conheça o pedido e outorgue a proteção, né? Os pressupostos, desde que esses pressupostos estejam provados. Aqui, portanto, o endereço da fungibilidade, que falávamos há pouco. No caso da ação processuária em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público se envolver pessoas em situação de hipossuficiência da Defensoria Pública. Então, é evidente que nós temos aqui aquela relação de multiplicidade de pessoas, né? Em que o juiz, nesse momento, vai fracionar, não a ação, obviamente, mas vai fracionar as intimações, né? Então, vejam, determinando a intimação do Ministério Público, isso por óbvio, né? Que até é obrigatório a intervenção ministerial nessas ações, mas vejam, quanto à citação pessoal dos ocupantes, se forem muitos, então, aqueles que forem encontrados, e por edital, se não encontrados, obviamente, os demais, né? Aqueles que tiverem situação hipossuficiente, economicamente falando, então, através da Defensoria Pública. Também, nada de novidade. Para fim da citação pessoal, né, prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes do local, por uma vez citando por edital os que não forem encontrados. O juiz deve determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação e dos respectivos prazos, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes da região do conflito e de outros meios. Interessante aqui, região de conflito, né? Fica meio estranho isso aqui, mas, enfim, região do conflito, às vezes, não há conflito, né? Existe uma ocupação, às vezes, pacífica, mas, enfim, não sei qual é a intenção do conflito, e até procurei esse elemento na exposição de motivos do Código, nada sobre isso. Então, parece que a relação sempre é conflituosa, é quase guerreada, né, entre proprietário e invasor, ou ocupante, né, como queiram chamar. Enfim, no artigo 555 diz que é lícito ao autor acumular ao pedido processório, que vimos então no final do último encontro, né, a condenação em perdas e danos, a indenização dos frutos, tá, isso aqui seriam evidentemente os lucros cessantes, né, do que poderia ser, por exemplo, uma plantação já em pleno desenvolvimento, né, pode o autor ainda, diz o parágrafo único, requerer imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, e cumprir-se a tutela provisória ou final. Então, é evidente que a tutela provisória é um requisito, né, dessa modalidade de ação, porque, na verdade, é uma decisão liminar que o juiz tem que tomar agora, né? Então, vejam, ele conhece 3 elementos, né? Ele conhece a posse ou a propriedade do autor, se é realmente legítima essa pessoa. Segundo, que tenha havido, ocorrido o elemento do esbulho, né, ou da turbação. Isso tem que ficar provado. E terceiro, que não tenha ocorrido há mais de ano e um dia, né? Que são os 3 elementos que vão caracterizar isso. Aí, uma vez posto em juízo, é evidente que o juiz vai tomar aqui as medidas que entenda cabíveis. Muito bem. Então, vista esta posição do Código de Processo Civil, nós agora voltamos aos nossos elementos de orientação temática da matéria, com a questão vamos pegar aqui, da natureza dúplice das ações possessórias. Artigo 556. O réu pode se contrapor ao pedido do autor, requerendo a proteção possessória e a respectiva indenização por eventuais prejuízos. Nesse caso, o pedido deve ser expresso em preliminar de contestação. O artigo 556, depois nós vamos à leitura dele, assim como fizemos há pouco, com os outros artigos.
o réu pode, na verdade, contrapor no sentido de oferecer aqui uma contra-ação contra aquele autor. Né? Seria o caso de uma reconvenção aqui travestida, né, com o chamado contrapedido. Não caberia reconvenção, porque a reconvenção é mais do processo de conhecimento, mas a ideia é a mesma. Né? Fizeram aqui a função da contraposição, né, do pedido do autor, ele se contrapõe o réu e requerendo a proteção possessória. Ele pode dizer, não, peraí, só um pouquinho, eu tenho aqui um justo título, eu sou legítimo também, assim como o autor, ou o autor não é legítimo, eu sou mais do que ele, então isso vai ser feito num contrapedido e em preliminar, não precisa uma ação, né, específica, uma petição também específica, mas na própria contestação, o réu poderá fazer em preliminar o pedido expresso de que seja verificada esta sua contraposição, né, o contrapedido, quanto à alegação que ele deseja, ao contrário do autor, ele também deseja proteção possessória. Então, aí se cria realmente o conflito processual, né? Nós temos aqui a lide já travada com duas situações praticamente determinantes para que o juiz, então, aí sim vai passar, vejam, a um processo de conhecimento por óbvio. Né? O que era especial, através do pedido do autor, passa a ser comum, processo de conhecimento comum, quando o réu se contrapõe ao pedido do autor. Porque nós vamos ter duas frentes, duas potenciais argumentações e que vão aí se definir para uma decisão do juiz ao final. Então, mas o importante é que ele pode fazer isso em preliminar, não precisa de uma ação própria do réu para fazer. Então, isso aí, então, é um fator que a nossa nova Lei 13.105, o novo Código de Processo Civil, trouxe uma inovação importante, né, nesse aspecto da processualística, né, mais fácil, né, mais dinâmica nessa questão. Bem, nós temos a exceção de domínio na ação possessória, não se discute o domínio no seu reconhecimento, obviamente. Por quê? Porque no momento que o autor entra em juízo, ele já tem que comprovar, isso tem que ficar definido. O autor entrando em juízo com esta ação, ele já tem que apresentar a sua legitimidade e mais, o seu legítimo interesse, né, como proprietário ou possuidor do bem, através de um contrato, através de uma matrícula do registro de imóveis, enfim, o que ele possa provar nisso, para que não se discuta o domínio ou o reconhecimento. Isso aí, se houver essa discussão, se eu precisar discutir o domínio, não é mais ação possessória. Aí eu vou ter que entrar com uma ação ordinária de reconhecimento de domínio e, quem sabe, com pedido liminar, a tutela provisória de proteção da posse. Mas, então, vejam, se eu tiver, ótimo, tudo bem, eu tenho um documento que me dá o status de proprietário ou possuidor da coisa. Show, terminou o problema. Então, eu não preciso discutir o domínio ou reconhecimento, porque já está aprovado. A matrícula do imóvel é meu nome. Show, terminou. Agora, se eu precisar provar esse aspecto, se eu precisar determinar esta prova em juízo de que eu sou proprietário, não é caso de ação possessória. Eu quero repetir bem isso para vocês. Aí sim é caso de uma ação ordinária de reconhecimento, com pedido, quem sabe, liminar de manutenção ou de reintegração naquela posse, mas não será ação possessória nesse sentido puro da palavra dos procedimentos especiais. Tá? Aí a ação vira ordinária, ela se ordinariza, né, e caindo fora dessa proteção processual, né, mais célere da ação possessória. Na questão do prazo, nós temos também, que eu falei há pouco, o ano e dia da turbação ou esbulho, no artigo 558, que é o prazo para ação possessória de caráter especial. Passado esse prazo, o procedimento é comum, né? Não há, portanto, aqui o procedimento especial. Não há distinção de prazo para o interdito proibitório, pois ainda não se consumou o esbulho ou a turbação. Então, é importante que se diga que o ano e dia é um elemento prazal importantíssimo para a ação possessória, porque se passou disso é porque, vamos entender assim, o autor, quer dizer, que é o proprietário ou possuidor, se acomodou.
Ele não quis tomar medida. Então, para que ação principal, aliás, para que ação especial, né, se há uma acomodação? Deixou passar 1 ano e 1 dia, isso é tempo demais. Né? Constatada a turbação no esbulho, então é evidente que o cara não quer proteção agora. Ou foi relapso, desidioso com seus interesses, enfim, o que seja. Então, aqui nós vamos ter, no ano e dia da turbação ou esbulho, um dos elementos importantes para que a ação possessória seja recebida. Tá? E se passado esse prazo, então, aí nós vamos ordinarizar a ação. Aí já não é mais proteção da ação especial, mas é uma ação de procedimento comum, né? Pedido de restituição da coisa, enfim. Então, mas o que é mais importante nisso é por quanto ao interdito proibitório, porque é uma situação de eventual ocorrência lá remotamente, isso vai acontecer. Então, eu não tenho prazo. Como é que eu vou contar o prazo? Eu não fui ameaçado, não fui esbulhado, mas eu tenho aqui um receio remoto, né? Distante. Então, eu não tenho como contar o ano e dia da turbação. Então, são essas as considerações. Vamos, então, rapidamente o que nos dizem esses artigos, com a questão da leitura do nosso Código de Processo Civil. Vamos lá. Artigo 556, o que vimos, então, é lícito ao réu na contestação, alegando que foi ofendido na posse, demandar a proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então, é isso, né? Então, demandar proteção possessória para ele, né? E, evidente, alguma indenização por algum ato, né, de dano, né, ao interesse do réu, também pode pedir contra o autor essa reparação. Na pendência da ação possessória é vedado, é impedido, né, tanto o autor quanto o réu, propor ação de reconhecimento de domínio. O que eu disse há pouco, né, a questão, se for para discutir domínio, não é ação possessória, é ação ordinária, como normal, né, não obsta a manutenção, a reintegração de posse, alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Rege o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 desse capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação do esbulho afirmada na inicial. Veja que não fala do interdito proibitório, como eu disse, que é um evento remoto. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, então perde o status de procedimento especial, então vamos entrar na ordinarização do procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Esta última parte aqui é novidade no Código, que não tínhamos no Código de 73, mas, de qualquer maneira, dá uma proteção, ainda que seja rito diferente, mas ainda dá uma proteção possessória. Se o réu provar em qualquer tempo, diz o 559, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz vai designar um prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então, aqui a caução é verdadeiramente uma garantia que deve depositar o autor, no caso da ação dele ser julgada improcedente e, com esta improcedência, ter causado prejuízos ao réu. Muito bem. Então, vamos voltar lá aos nossos referenciais nos slides. Demanda possessória e cônjuges. Como é que isso aqui opera? Então, o Código de Processo Civil, no artigo 73, parágrafo 2º, não? Ele fala dessa questão que não requer direito de posse, tem a natureza real, né? Dispõe que as ações possessórias, a participação do cônjuge do litigante, só será indispensável no caso de composse ou de atos praticados por ambos os cônjuges. A participação do casal numa ação possessória não decorre da natureza jurídica da posse, mas da comunhão de direitos e obrigações. Por que isso? Porque no Código anterior, sempre que se demandasse em relação a imóveis, era sempre necessária a demanda em conjunto dos cônjuges, né? Não importava o regime de casamento, sendo o cônjuge, caberia, então, os dois serem autores ou os dois serem réus. Então, aqui, nós temos uma flexibilização disso, né? Nas ações possessórias,
Só é indispensável a participação do outro cônjuge quando houver composse, os dois são proprietários ou os dois são colocatários, né? Vamos imaginar a questão da posse, né, de um imóvel locado. Aí, nesse caso, nós temos uma legitimidade não da natureza da comunhão matrimonial, mas da natureza da obrigação, da natureza da relação jurídica posta ali, porque os dois, na verdade, são proprietários. Assim, se eu e meu irmão somos proprietários de um imóvel, é evidente que os dois devem ser autores ou réus, né? Dependendo da situação. É a mesma coisa, é a relação jurídica e não a relação que prende essas pessoas, né? Na relação conjugal, na relação matrimonial. Então, por isso, o artigo 73 já flexibiliza esse direito, então, de natureza conjugal, não tem nada mais a ver. Isto realmente foi aqui um avanço. Procedimento nas ações possessórias. Só será admitida ação possessória em caso de turbação ou esbulho, aquela que deriva de posse de força nova, que é exatamente, ou seja, o que é força nova? De 1 ano e 1 dia, posse indevida, né? Contado do fato, né? E nesse caso, se observa que dispõe dos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil. Depois a gente vamos fazer um sobrevoo nesses artigos aqui. Mas o importante é que, de novo, fala aqui na força nova, que é exatamente esta situação de novidade de ano em 1 dia, que na verdade, né, às vezes não é tão novo assim, né? O fato que melhor assegura ao autor é a imediata tomada de postura, né? No momento em que o autor tem a ocorrência do esbulho no que é seu, ele deve imediatamente tomar a providência judicial. A mesma coisa na manutenção de posse, né? No caso da turbação, que ele seja turbado nessa posse. Se a ação for de força velha, vejam, mais de 1 ano e 1 dia, o procedimento será um procedimento comum. Embora não perca, repito, a questão das ações estas que vejam ainda com ordinarização de procedimento, que seja um procedimento comum, não perde o caráter possessório das ações. No caso do interdito proibitório, o procedimento será sempre especial, de acordo com os artigos 567 e 568 do Código, né? Isso porque não houve ainda nenhum ato que tenha comprometido a posse. Como eu disse, aquela situação remota, que eu tenho uma notícia lá longe de que vai acontecer uma situação assim de ocupação, o que é meu, alguém tá realmente querendo fazer alguma coisa contra mim, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos do interdito proibitório. No caso, há alguns anos atrás, acho que foi lá nos anos 2002, 2013, né? O nosso pedágio aqui da Freeway, para vocês conhecerem rapidamente, eu conto. Os motociclistas fizeram um evento, né, de repúdio a pagar o tal pedágio, né, na estrada que leva ao litoral gaúcho. E nesse movimento, né, se fez, então, um trabalho por parte dos motociclistas de pararem todos no feriadão, imaginem, pararem todos no feriadão com moedinhas para pagarem a taxa de pedágio. E aquilo deu, meu Deus, um feriadão lá de Páscoa, alguma coisa dessas, e isso deu um tumulto na Freeway de quilômetros e quilômetros e mais quilômetros. Vocês podem fazer essa pesquisa no Google, deve ter. E travou praticamente a Freeway naquele dia, né? Gente que demorou 4, 5 horas para chegar em Capão da Canoa, de Porto Alegre. Então, isso causou uma revolta. E aí, tudo bem, a situação passou, mas o movimento dos motociclistas ainda programaram para determinada data, outra, que seria no futuro um outro feriado, né, de fazerem a mesma coisa. O que fez a Concepa, na época, que era a concessionária da Freeway, ela entrou com uma ação de interdito proibitório, porque não se tinha uma data certa do que ia acontecer de novo, e aí eu sei que foram citadas as associações de motociclistas do Estado e tal. Então, houve aqui uma forma de interditar aquele movimento, né? Inclusive culminando com pena de multa àquelas entidades que, assim, uma multa pesada, e evidentemente que as entidades, então, recuaram, não fizeram o movimento, foi exatamente aí. Eu só quero que vocês entendam, então, que o interdito proibitório é um fato que venha no futuro, mas interdita, proíbe, né? Obsta
a que aquele fato ocorra. E eu sempre que eu particularmente, eu fui advogado de uma dessas associações, né, de motociclistas, e que mais tarde a ação foi julgada procedente, né, depois ela se ordinarizou, foi julgada procedente, mas perdeu o objeto, né, porque o fato mesmo não foi efetivado. Então, não houve aqui uma característica compulsória ou, vamos dizer, indenizatória, porque, na verdade, não havendo um fato ocorrido, não há o que indenizar. Né? Então, é isso que eu tenho a dizer nessa questão dos procedimentos nas ações possessórias. Né? Então, voltando ao que eu disse antes, quais são as condições para que a tutela possessória seja, então, articulada? Né? Para que o juiz defira a tutela, então tem que demonstrar a posse anterior sobre a coisa, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data em que a posse foi violada. Bem, tem um quarto elemento aqui que eu reputo como ainda discutível na doutrina. A doutrina estabelece de maneira não muito tranquila esta quarta condição. Né? As três primeiras, sem dúvida, a posse, que houve demonstrar a posse, que houve o esbulho, que houve a turbação, e a data, para que se conte o prazo de ano e dia, mas a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda da posse, né, essa continuação realmente a gente entende, é óbvio que a continuação existe, né, porque se eu fui turbado na posse, o camarada que turbou a posse foi embora, o que eu tenho para manutenção? O que eu tenho para reintegrar se o cara esbulhou a posse, se mandou de lá, não apareceu mais, foi embora, enfim, não tem mais o que fazer de reintegração. É óbvio que ela perde o objeto. Eu, particularmente, entendo que essa continuação da posse seja um elemento condicional, vamos dizer, longínquo, né? Afastado. Os três principais são aqueles ali, não há dúvida disso. Muito bem. Voltando ali, eu quero retomar com vocês, então, a nossa legislação. Vamos ver, então, manutenção e reintegração de posse. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no desbulho. Então, aqui nós já temos no próprio artigo a sua definição, né? Mantido na posse em caso de turbação, é manutenção de posse, e em caso de esbulho, tem reintegração de posse. Também tranquilo, não tem mistério algum aqui, não tem nada nem a decorar, porque o artigo é muito claro. Então, aqui de novo, 561 diz a sua posse, cabe ao autor provar a posse, a turbação, a data da turbação do esbulho e a continuação da posse, né, embora turbada na manutenção ou a perda no caso de reintegração, como eu disse, então, nesses elementos, este quarto aspecto aqui é absolutamente discutível. Tá? Estando a petição inicial instruída devidamente, o juiz vai deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, né, citando-se o réu, então, para responder a esta audiência. Vejam aqui o que nós temos nesta condição. O aspecto aqui é bem materializado, né? Se estiver em condições inicial, entenda-se, reunidas as condições do artigo 561, ela esteja devidamente instruída com aqueles elementos ali, o juiz vai deferir, sem ouvir o réu, vejam, tutela provisória, a expedição do mandado liminar de manutenção, no caso de turbação, ou de reintegração, no caso de esbulho. Caso contrário, vai determinar que o autor justifique previamente o alegado, citando o réu para comparecer à audiência que for designada. Todos os elementos, então, que se põem nesta receita chamada tutela provisória. Se o juiz entende que ali está presente esta relação de condições, ele vai, então, deferir a medida em sede liminar, a decisão será dada em limine, liminar, quer dizer, no limiar da ação, inaudita altera pars, quer dizer, sem ouvir o réu, inaudita sem ouvir, né? Altera outra pars parte, então, sem ouvir a outra parte,
já expedindo um mandado, já é um mandado, é um mando, é um comando judicial para que o réu se retire ou pare de turbar, né, a posse. Então, se porventura estas condições do 561 não estejam presentes, o juiz vai determinar que o autor justifique em audiência, chamada audiência de justificação prévia, que vocês já viram ou devem ver lá na tutela provisória, quando o juiz não está muito à vontade, não está muito convencido, porque veja essa convicção dele, tem que ser uma convicção sumária, direta, objetiva, ele não pode criar situações, ele tem que estabelecer ali aquilo que está na ação como de sua convicção pessoal. Presentes os requisitos, ele não tem saída, ele tem que definir a liminar, mas se não estiverem presentes os requisitos, ele vai chamar o autor para justificação prévia. É uma audiência onde ele vai, então, ser ouvido, né? Esta ideia de citar o réu também para comparecer em audiência fica uma coisa, para mim, bastante complicada, porque o réu, quando citado, ele pode fazer frustrar a medida, né? Eu não gosto muito dessa parte. Eu acho que deveria apenas o autor ser intimado para comparecer à audiência de justificação prévia e o réu deveria ficar ainda afastado. Mas, quem sabe, né, fosse uma possibilidade aqui que se desse ao réu de comparecimento, embora esta ressalva, né? Acho que o seu réu comparecer, ele vai trazer elementos de frustração da própria medida. Enfim, contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Imagine lá uma prefeitura que chega lá no meu terreno e faz uma desapropriação sem me ouvir, sem entrar com ação de desapropriação, de ação própria para isso, simplesmente vai lá e toma aquilo que se chama mão grande, né, o meu patrimônio. Então, eu vou entrar com uma ação de manutenção ou de reintegração, e aí, evidentemente, que contra essas pessoas, no caso a prefeitura, nesse exemplo, né, não será deferida a liminar sem que essas pessoas jurídicas de direito público sejam ouvidas. Sendo considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Então, se na audiência, né, for justificada realmente a situação do espúlio ou da turbação, então o juiz já expede de logo na própria audiência esses mandados. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou reintegração, o autor vai promover nos 5 dias subsequentes a citação do réu para querendo contestar a ação em 15 dias. Né? Situação que não precisava, porque se o réu comparece à audiência de justificação, é evidente que ele já estaria ali conhecendo do processo e que me parece implícita ou explicitamente já estaria citado. Então, aí tem que o autor fazer um pedido para citar o réu, sendo que o cara já tinha comparecido na audiência. Enfim, quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que defere ou não a medida liminar. Então, aí já na própria audiência não teria esse problema. Né? Muito bem. Então, voltando aqui, vamos ver, então. Só para já levarmos a nossa aula para o seu final. Uma vez em condições a inicial, o juiz vai decidir liminarmente, inaudita altera paz, como eu disse, expedirá contra o réu mandado de manutenção. Não estando convencido, a audiência de justificação prévia, seja qual seja a decisão dos casos acima, cabe, claro que sim, agravo de instrumento. Por quê? Porque não é caso de sentença ainda. Nós temos uma bem visível decisão interlocutória, cujo remédio é o agravo instrumental. Aqui, quanto a pessoa de direito público, já vimos, né? O artigo 562 já foi lido. Então, por essas razões, as nossas considerações de hoje em relação às ações possessórias. Eu ainda gostaria de ver com vocês esse artigo do artigo 567, quanto ao interdito proibitório.
Possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse. Então, vamos de novo, não é caso de turbação, não é caso de esbulho. Justo receio, é um remoto receio de eu ser molestado na posse, pode requerer o juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, que é o caso aquele que eu reportei a vocês, né? E aplica-se ao interdito proibitório disposto na seção 2 deste capítulo. Por que o interdito proibitório está afastado da manutenção e da reintegração? Porque, na verdade, o interdito proibitório não tem um procedimento próprio. Embora se diga que sejam os mesmos procedimentos ali dos dois outros elementos, né, da manutenção e da reintegração, na verdade é uma situação absolutamente estranha, eventual, né, e que deve ser aí tratada de maneira descartada, porque os resultados serão outros, né? Não tem um mandado de emissão de posse no caso da reintegração, não tem isso, é um caso apenas que vai se requerer um mandado proibitório, está proibido, enfim, não está fazendo nenhuma medida de execução. Vejam que na manutenção e na reintegração nós temos atos executivos. Ali nos procedimentos especiais nessas duas situações, manutenção e reintegração, nós temos processo de conhecimento, o juiz conhece das condições, do 561. Nós temos processo de execução da medida ou da ordem que for emanada, nós temos uma tutela provisória. Os três procedimentos aqui estão presentes. A tutela provisória com a expedição do mandado liminar, né, de manutenção ou de reintegração de posse. Mas aqui no interdito proibitório nós não temos essas três situações. Nós temos uma situação prevista, remotamente previsível, enfim, e que não se coaduna com os atos depois que o juiz vai determinar. Tá bem? Então, gente, por hoje é isto. Eu vou depois, ao tempo e ao modo, eu vou destacando para vocês as matérias de doutrina, né, sobre essa questão, e também alguns elementos práticos aí que eu vou disponibilizando a vocês, as chamadas petições, né? Como se faz uma petição, como é que se redige, então, um pedido dessa natureza. Tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem bem. Um beijo para as meninas, um abraço aos meninos e continuemos aqui com a nossa missão, já na próxima aula, trabalhando com os embargos de terceiro. Tá bem? Muito obrigado.